E hoje nós vamos falar a respeito do aparente conflito que há entre o teólogo e o cientista, entre a teologia e a ciência. Nós vamos nesse vídeo compreender se há mesmo algum conflito entre estas duas coisas, essas duas áreas do saber, e verificar se esse conflito é verdadeiro mesmo ou se ele é fabricado. Então vamos tratar falando sobre teologia e ciência e iniciando sobre aquilo que o senso comum diz a respeito do teólogo. Se você viesse a perguntar a alguém sobre quem é um teólogo, o que é que um teólogo faz, provavelmente as respostas iriam dizer a você que o teólogo é alguém muito inteligente, e é verdade mesmo, é verdade. Também diria que o teólogo é provavelmente um pastor, e na maioria dos casos ele realmente é um pastor. Você ouviria dizer, no entanto, que os teólogos trabalham, apesar de sua inteligência, de sua capacidade, com matéria que não é científica, com conhecimento que não pode ser comprovado. O que, para trocar em palavras mais claras, significa dizer que o teólogo trabalha com mera especulação. É o que o senso comum diz a respeito do teólogo, diz a respeito da teologia, que teologia é especulação. Ao mesmo tempo, se você perguntasse por aí o que é o cientista, as pessoas lhe diriam isso, que ciência é só certeza, que o cientista é só razão. E é assim mesmo que as pessoas agem. Todas as vezes que um cientista aparece numa entrevista, numa televisão, numa revista, num jornal, dizendo a respeito das suas descobertas, nós reverenciamos os cientistas, mas não é para menos, afinal de contas, ninguém pode dizer-se pesquisador, cientista, se não se dedicar verdadeiramente àquilo que está pesquisando. E o cientista merece, sim, claro, o nosso aplauso. Mas daí dizer que o cientista é só certeza, talvez seja um exagero tão grande quanto sugerir que o teólogo trabalhe com especulação. Depois do nosso estudo aqui, eu não quero que os irmãos, por favor, deixem de ir ao médico, deixem de frequentar os especialistas quando forem tratar de alguma doença, imaginando que a ciência é algo que deve ser lançada fora e desprezada. Muito ao contrário. Mas estamos tratando as coisas de certa forma a deixar claro que o cientista, a despeito de todos os méritos que tem, não deve ser reverenciado, como tem sido, e nem a ciência, e nem a teologia, só por tratar de algum tipo de assunto que não seja materialmente comprovado, ao menos não de imediato, deva ser ela tratada apenas como obra de ficção ou de especulação. Vamos ver os limites que há entre ciência e teologia. Para começarmos, nós precisamos colocar em ordem algumas definições muito importantes. São pelo menos 3 que vamos precisar durante o estudo de hoje. Começando pelo naturalismo. Naturalismo é a maneira pela qual a ciência acontece. E como a palavra deixa clara, o naturalismo tem a ver com tudo o que é natural, é físico, é tangível. A ciência ocupa-se daquilo que pode ser mensurado de forma física. E quando a ciência se dedica a alguma coisa que está longe demais dela e não pode por ela ser alcançada fisicamente, ainda assim esta coisa existe fisicamente. Por isso dizemos que a ciência se dá no ambiente do naturalismo, é aquilo que pode ser tangido. É assim que funciona a cabeça de um cientista. E é por isso que os cientistas, quase que invariavelmente, recusam-se a crer em Deus, porque nenhum de nós aqui, embora creia em Deus, tocou Deus, sentiu o cheiro de Deus. Alguém já falou que na religião nós cuidamos das pessoas que dizem falar com Deus,
mas que quando alguém diz que Deus falou com elas, isso é caso para psiquiatria, porque alguém vai dizer que ouviu Deus falar fisicamente com ele, os cientistas não vão acreditar. Enquanto você disser que ora, o cientista respeita a sua opção. Na hora que você disser que escuta a resposta vindo, ele vai encaminhar você para um sanatório, para um manicômio. É como a ciência enxerga a teologia. O cientista pensa assim por causa de sua aplicação ao naturalismo. A outra palavra, o outro conceito que nós precisamos deixar claro durante o estudo hoje é a ciência. Quando falamos em ciência, imediatamente o que é que vem à sua mente? A imagem de um laboratório asséptico, tudo branquinho, tubos de ensaio organizados em cima de uma bancada, atrás disso aí, um homem vestindo um jaleco branco, muitas canetas nos bolsos, um óculos de proteção especial, e ele é um cientista. Acontece que ciência acontece sim no laboratório, mas nem sempre. E para ser ciência, não precisa ser necessariamente algo feito por cientistas, porque ciência não é coisa de cientista, ciência é conhecimento organizado a respeito de determinado assunto. Aí você percebe, então, que o conceito de ciência é bem mais amplo e vasto do que normalmente nós pensamos. A ciência é conhecimento organizado. Pensando assim, os irmãos concordam comigo se eu disser que teologia é uma forma de ciência? Porque é pensamento organizado a respeito de Deus. É sistema, ainda que de pensamento humano, mas dedicado a conhecer a Deus de forma organizada, a partir da revelação da palavra de Deus, que é a maneira como Deus comunica a nós o evangelho da salvação. Então, a ciência não é coisa só de cientista, a ciência é conhecimento organizado e você não precisa estar em laboratório para produzir ciência. Você precisa sim dedicar-se à sistematização de algum tipo de conhecimento. Isso produz ciência. Falando assim, eu sei que parece muito mais fácil do que realmente é. Precisaríamos discorrer, quem sabe, um pouco mais sobre a elaboração de pressupostos, de uma fundamentação teórica para as nossas pesquisas, ainda que estejamos falando, inclusive, sobre a pessoa do Deus a quem servimos e adoramos. Mas, como não é uma aula sobre metodologia de pesquisa, basta dizer agora que a ciência é conhecimento organizado a respeito de alguma coisa. E teologia é ciência, é um tipo de ciência, é uma área do conhecimento científico. O outro conceito que precisamos colocar agora de forma clara é a hipótese e a crença. Quando falamos sobre isso, parece que entramos finalmente no campo de oposição. De um lado, a ciência, com suas hipóteses e teorias, do outro, a teologia, com a crença, com a fé do teólogo. Mas se você pensar bem direitinho, logo você verá que a hipótese é tão crença quanto a fé. E a fé é tão certeza quanto é uma teoria. Assim, acontece apenas que o cientista está dando às coisas que ele crê um nome diferente daquele que nós emprestamos às coisas nas quais acreditamos. Quando o cientista fala de suas convicções, ele diz em termos de hipótese e de teoria. E nós referimos-nos às coisas nas quais cremos, chamando estas coisas pelo nome tão belo de fé. Mas tanto uma coisa quanto a outra, acredite nisso, por mais que pareça que eu esteja barateando a fé, mas não estou. Tanto uma coisa quanto a outra, tanto a crença quanto a hipótese, nada mais são do que certeza sobre coisas que não foram vistas e ainda não aconteceram ou não foram comprovadas. Vamos pegar um exemplo que eu gosto bastante, porque se conseguirmos derrubar essa questão, então estaremos colocando fim ao debate científico mais acalorado dos últimos 150 anos. Vamos pensar na teoria da evolução, que você bem chama pelo correto nome de teoria. Se é uma teoria, é porque ela nasceu como hipótese, foi
adicionada a ela algum tipo de eventual descoberta que parecesse uma evidência, até que ela alcançasse o nome pomposo de teoria. Entretanto, esta teoria, para deixar de ser teoria e ser considerada fato científico, precisa ser amplamente comprovada, o que não foi e nem vai ser, porque o homem, você e eu sabemos bem, não evoluiu junto com um macaco a partir de um tronco ancestral genético comum. Você sabe bem que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Só que aí nós chegamos em um ponto onde, de um lado, há um cientista evolucionista com a sua hipótese, com a sua teoria a respeito da origem da vida, e do outro nós, os teólogos bíblicos, amantes e servos da palavra de Deus, defendendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto um quanto o outro dizem ter evidências de que aquilo que está sendo defendido por um ou outro é correto. E neste momento vemos como iguais, e não como oponentes, o teólogo e o cientista. Em que medida são iguais? Na medida de defenderem aquilo em que creem com aquilo que não pode ser comprovado. Dizem ter as provas que não são provas. Você tem uma foto de Adão sendo formado do pó da terra? Eles também não têm uma foto do animal que deu origem ao tronco genético que levou a humanidade a surgir. Para um e para outro, há carência de evidências científicas. Embora eu precise dizer, e aqui eu assumo um risco de estar indo contra a minha própria aula, de dizer que se a questão envolve evidências científicas, as evidências científicas pró-criacionismo, pró-Bíblia, são muito mais abundantes, fartas e seguras do que as evidências científicas a favor do evolucionismo. Mas para não levar isso para um ambiente de debate apaixonado e acalorado e demonstrar um mínimo de racionalidade e frieza, vamos fazer a concessão de que não há nenhum tipo de evidência factual, marcante, que pudesse colocar por terra o evolucionismo. Nesse ponto, fica a ciência de um lado, com sua hipótese não comprovada, e do outro, nós, os cristãos, com a nossa fé, que também não pode, em alguns aspectos, ser comprovada. Já diz um certo hino que está fazendo muito sucesso na boca dos jovens: do cristão ao ateu, ninguém explica Deus. E é bem por aí mesmo. Só que a questão não é explicar ou provar Deus, mas servir e relacionar-se com Ele. Então, não há exatamente uma diferença, sobretudo que coloque o cientista em relação de superioridade com o cristão e o teólogo. Esses conceitos estabelecidos nos levam, então, a analisar mais friamente e com menos medo o cientista. Porque o cientista entrou para o imaginário, para a ideia das pessoas, como sendo uma figura mítica. Se o cientista falou, todo mundo cala a boca. Mas, na verdade, o cientista, como nós acabamos de ver, mítico que é, vive de uma crença mística. Quem defende, por exemplo, a teoria da evolução, defende-a de forma apaixonada, mesmo sabendo que não há provas que coloquem esta teoria no campo dos fatos científicos. Então, o cientista é tão espiritualizado como qualquer teólogo. Ele vive de coisas que não viu, não se comprovam, não aconteceram, assim como você vive pela sua fé, que nada mais é do que a certeza das coisas que você sabe que são, mas que não chegaram, sabe que virão, mas ainda não aconteceram, como nos diz a carta aos Hebreus. Vamos compreender, então, diante de tudo isso, como é que um cientista crê. Ah, mas se dissermos que ele crê, ele fica bravo conosco. Então, vamos ver como é que o cientista trabalha. E de que maneira o cientista trabalha? Cientista trabalha através de algo que se chama disposição de pensamento. A disposição de pensamento é o maior desafio evangelístico e apologético que há. Se você buscar
evangelizar alguém e essa pessoa vive com disposição de pensamento contrária à fé cristã, acredite, você não terá muito sucesso e muito êxito na evangelização. Para começar, vamos tirar um peso das nossas costas. Nosso papel não é salvar, nosso papel é pregar. A salvação compete ao Senhor Jesus Cristo pelo seu sacrifício e o convencimento do pecador dá-se pela ação do Espírito Santo. Mas o cientista ou qualquer outra pessoa que viva uma disposição de pensamento é altamente resistente à pregação do Evangelho e mesmo à ação do Espírito Santo no exercício de seu livre-arbítrio. O homem pode sim negar-se a receber o toque da salvação. Está no homem querer ou não ser salvo, ainda que quando ele queira, ele não consiga sozinho, só pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então a disposição de pensamento é querer crer em alguma coisa, mesmo que as evidências se mostrem contrárias àquilo em que você crê. E você já deve ter entendido que nas suas questões de fé, nas minhas questões de fé, nos artigos espirituais, nós também agimos com disposição de pensamento. Porque ainda que você tivesse uma experiência tenebrosa, onde Satanás aparecesse diante de você para te dizer que a sua alma não tem mais jeito, que você vai para o inferno, não importa o que você faça, ainda assim você se recusaria a crer no inimigo de sua alma e você diria a você mesmo que você foi salvo pelo sangue de Cristo. Conta-se, sinceramente eu não sei se é verdade ou não, mas como é uma história muito bonita, não faz mal passá-la adiante, desde que se deixe claro de que não se sabe se é verdade ou não. Mas se foi, terá sido uma grande experiência. Conta-se que certa vez Martinho Lutero recebeu uma visita do diabo, que foi lá e disse a ele: anote aí numa folha de papel os pecados todos que você lembrar-se de ter cometido. E segundo diz essa história, Lutero fez a lista de seus pecados. E aí o diabo jogou-lhe em face que ele não ia ser salvo por causa daquilo. Se a história for verdadeira, Lutero, com a mesma pena que escreveu os seus pecados, escreveu por cima de tudo aquilo, mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, e o inimigo fugiu de diante dele. Pode não ter acontecido, mas tem todos os elementos teológicos plausíveis para ter ocorrido. Como é que Lutero teve coragem naquele momento, se aconteceu isso, de resistir a uma investida como essa? Disposição de pensamento. A mesma, inclusive, que faz com que o cientista não acredite nas coisas que estão diante dos seus próprios olhos. Tudo isso estamos dizendo para deixar bem claro que a mente do cientista e o processo científico não são superiores à mente do cristão nem aos processos de fé. Pelo contrário, porque a fé é exercida em nossas mentes, a mesma mente que concebe os processos científicos. Então, nada de nos intimidarmos diante de um cientista. Por mais culto, por mais letrado que ele seja, a cabeça dele é igualzinha à sua. Não há por que você temer, então. Disposição de pensamento. Por exemplo, como mencionamos, vejamos a lógica evolucionista e o modo como ela se prova inverificável. Ao vermos este exemplo, que, como eu disse aos irmãos, é um dos meus prediletos, nós vamos verificar que, embora faltem elementos que comprovem a lógica evolucionista, ainda assim, os cientistas, ou boa parte deles, decide crer que o homem evoluiu e não que foi criado. Agora acompanhe uma coisa interessante. No seu livro A Origem das Espécies, Charles Darwin comete honestidade intelectual com os seus leitores. Ele é sincero em dizer uma coisa: para que a teoria se devem ser encontrados os fósseis transicionais, isto é, os elementos que estariam ou teriam vivido entre o homem e o seu ancestral mais primitivo. No instante em que estes fósseis transicionais fossem encontrados, então haveria a comprovação de que isto é verdade.
E ainda que você possa ter visto aí, quem sabe, no jornal ou na internet, algum tipo de matéria que dê como achados os fósseis transicionais, a verdade sobre estes fatos é bem outra. Um livro que, num momento como esse, eu sempre recomendo a leitura, é o material de Norman Geisler chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ainda de Norman Geisler, há um outro livro que deve ser lido e trata sobre estas questões, chamado Fundamentos Inabaláveis da Verdade. Ambos os materiais publicados pela editora Vida aqui em nosso país. E o que é que estes materiais apresentam? Algumas provas contrárias à teoria da evolução. A mais definitiva delas é esta. Onde está o fóssil transicional? E no material chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, há um artigo bastante interessante, escrito pelo curador do Museu de História Natural em Londres. E esse artigo diz que o osso de fóssil transicional mais completo ou maior já descoberto não é maior do que uma moeda de R$1. É claro que ele não diz R$1, ele não é brasileiro, não é? Mas para você ter a ideia. Então, o maior osso, a mais completa ossada de fóssil transicional não é maior do que um pedaço do seu dedão. Como alguém pode, com um pedacinho de osso desse tamanho, dizer está comprovada a teoria da evolução? Mas para algumas pessoas basta isso, ou melhor, nem precisa disso, porque elas estão dispostas a acreditar na teoria da evolução. É assim que funciona a cabeça de um cientista. A lógica evolucionista é inverificável, mesmo assim ela é crida. Ela é aceitada pelo cientista como se estivesse correta. Daí você vê então que a cabeça do cientista não funciona de modo muito diferente daqueles que acreditam em mula sem cabeça, saci pererê e coisas assim. É exatamente o mesmo tipo de folclore inverificável e incomprovável em que eles creem. É desta forma que o cientista trabalha. Mas e quanto ao cristão? O cristão não é delirante na sua fé? Bom, para respondermos isso, vamos entender o que é fé. Uma vez, uma irmã na igreja disse assim para nós: se a Bíblia dissesse que uma sardinha engoliu o profeta Jonas, eu acreditaria. E eu já escutei isso de muitas pessoas, não só dessa irmã. Mas sabe por que é que a Bíblia nunca diria que uma sardinha engoliu o profeta? Bom, para começar, que o fato de um grande peixe ter engolido um homem e ter despejado ele numa determinada praia conforme a orientação de Deus, já é um milagre de bom tamanho, né? Mas uma sardinha, aí nós deixaríamos o campo dos milagres para entrar no campo dos absurdos. Quando é bem claro e seguro afirmar, todos concordamos com isso, que Deus é Deus de coisas impossíveis, não de coisas absurdas. E as coisas absurdas são aquelas que contrariam não as leis da natureza, mas o próprio senso existencial de Deus, que vão contra a natureza de Deus. Há algumas coisas que Deus não faz e nunca fará. Se você pedir, Senhor, me mostre o seu poder, me faça um quadrado redondo. Não é quadrado, é círculo, meu filho. Já existe. Deus não faz coisas que contrariem o senso lógico, racional. Os milagres vão contra as leis que regem o mundo, mas não contra as leis da lógica. Não é que Deus está confinado nos limites entendíveis de sua mente, mas é que Deus não contrariará os censos estabelecidos por Ele mesmo. Ora, esfera é esfera, cubo é cubo, não tem como fazer um cubo com formato de esfera. Então, é assim que Deus funciona. Por que é preciso deixar isso claro? Para que ninguém nos acuse de vivermos uma fé que é artigo de delírio, resultado de febre. Não, quando nós exercemos a fé, nós não estamos delirando, nós estamos exercendo a fé conforme aprendemos na palavra de Deus.
E todas as coisas nas quais cremos, embora elas possam não ter ainda acontecido, ainda não se tenham consumado, porque isto é fé, certeza das coisas que não são e daquelas que se esperam, estas coisas que ainda não são e as coisas que nós esperamos não são irracionais, não são delirantes, elas são fatos não consumados ainda, mas são coisas que acontecem sem que você, ao vê-las acontecer, belisque-se para pensar, será que eu estou ficando louco? Porque a fé não é um delírio, a fé não é irracional. Se a fé é aceitar algo apesar das provas contrárias, e nós temos fé no Evangelho, então nós estamos assumindo crer em coisas erradas. Porque crer contra o senso comum é válido, mas crer contra o bom senso, isso é tolice. Porque fé não é crer na coisa errada, fé é crer naquilo que não se vê. Se eu dissesse aos irmãos que crescem que a partir de agora as minhas peças de roupa, depois que eu pregar, são capazes de os irmãos não estariam crendo no impossível, estariam crendo nas coisas erradas. Isso não é fé, isso aí é idolatria, isso é tolice espiritual. Logo, a nossa fé não é resultado de delírio, porque nós não estamos crendo em coisas erradas, não estamos crendo contra o bom senso. Nós estamos crendo nas coisas que ainda não são. E nós, quando cremos, até discordamos do senso comum. Só que o senso comum, quase que sempre, está totalmente errado e equivocado. Você já deve ter escutado muitas coisas assim. Criança com soluço, pega um papelzinho e cola na testa dela que o soluço passa. Isso é senso comum, irmão, e não faz o menor sentido. Pessoas que gostam de jogar bola, às vezes sentem uma dor aqui debaixo da costela e alguém diz, pega uma graminha que está no chão, coloca no colo da sua bermuda que a dor passa. E passa mesmo, mas não é a grama, é só o movimento de abaixar e levantar, que já ajuda a relaxar os músculos do abdômen. Mas o senso comum é capaz de criar cada coisa. Nós não cremos contra o bom senso, nós cremos contra o senso comum, que quase sempre ele está errado. Diz o senso comum que os teólogos ficam nas suas salas fazendo teologia e seguindo as suas intuições. Entretanto, não há atividade mais perigosa para o crente que usar os seus próprios sentimentos para testar a verdade. A Bíblia é que é o teste para a verdade. A Bíblia é que é infalível, porque o coração do homem é enganoso. E fazer teologia com o sentimento subverte o propósito pelo qual a Bíblia foi dada a nós. Só que aqui nós entramos em um terreno minado. Porque se eu perguntar aos irmãos, o que é teologia? A resposta que os irmãos vão me dar, e ela é a resposta certa, é que teologia é uma palavra a respeito de Deus. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, não são teologia. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. A teologia é uma palavra a respeito de Deus. E quem produz esta palavra a respeito de Deus? Você, eu, qualquer pessoa na rua agora é capaz de produzir teologia. Só que a teologia é produzida segundo aquilo que nasce no coração do ser humano, e isto é enganoso, a não ser que seja verificado pela palavra de Deus. O campo se torna minado quando assumimos que o nosso coração é capaz de produzir engano. Aí, tudo aquilo que parecia certo vira de cabeça para baixo, porque pode ser que a teologia corresponda a uma mentira. E de fato é assim, se por acaso ela for concebida só segundo o coração do homem. Mas se esta palavra sobre Deus for elaborada a partir da palavra de Deus, então não há risco para que a teologia se torne mentira, porque ela está fundamentada na verdade revelada
pelo Senhor aos homens, quando o Senhor Deus outorgou-nos as Escrituras. Como nós vimos como o cientista trabalha, vamos ver também como é que o crente crê. Fé é a confiança depositada em algo ou em alguma pessoa. Ora, esta definição não tem a ver com o sentimento sem contornos ou com a esperança despropositada em prol de alguma coisa incerta ou improvável. Afinal, é a fé a certeza construída sobre a fidelidade de Deus, na certeza de que Deus é poderoso para cumprir a palavra dele. Porém, não é assim que o senso comum, e inclusive alguns cristãos, define a fé. Mas é isso que a fé é. A fé é racional e ela é razoável. Quando dizemos que a fé é racional e razoável, estamos afirmando aquilo que Pedro já disse na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, quando ele afirma que há uma razão para a esperança que há em nós. Nós não cremos sem motivo, nós não cremos sem razão, nós não cremos só por crer, porque acordamos de manhã dispostos a nos tornarmos cristãos. Nós cremos porque há evidências que confirmam que aquilo em que cremos são coisas certas e corretas. Os irmãos devem tomar, por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e mesmo a literatura joanina, que tem uma característica bem diferente e não é estudada em conjunto com os 3 primeiros evangelhos, como provas legais, evidências plenas de que Cristo é Deus feito homem e que cumpriu seu ministério terreno. Por que é que dizemos que eles servem como provas dessas coisas? Pelo seguinte: muitos filósofos, alunos na faculdade, sociólogos, enfim, todo mundo leu e estudou, em maior ou menor grau, personagens como Sócrates. Acontece que a figura de Sócrates, historicamente, é difícil de se comprovar. Não há textos escritos por ele. O que há são ensinamentos dele repetidos por alguns discípulos seus. Mas evidências históricas da existência dele é coisa praticamente inexistente. Algumas histórias, alguns textos clássicos da filosofia chegaram até nós preservados por 10, 12 ou 15 cópias originais do grego clássico. E nós confiamos nessas 10, 12 ou 15 cópias. Por que é que não vamos confiar, por exemplo, em Mateus, Marcos, Lucas e João, cujas cópias ultrapassam as 10, 12 ou 15 dos textos filosóficos clássicos em dezenas? Porque para cada uma das cópias dos textos filosóficos clássicos, há pelo menos 10 cópias dos textos dos evangelhos. Então, se para um determinado escrito filosófico você tem 15 cópias antigas e em grego clássico, você tem pelo menos 150 dos evangelhos. O que é que me faz pensar que estas 150 são fraudes, enquanto que aquelas poucas 15 não são? Se pensarmos em coleção de evidências, as evidências em favor do Evangelho são muito mais abundantes. O livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico amado, também nos diz, como fonte histórica e evidências a respeito do encerramento do ministério de Cristo Jesus, que no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos é assunto aos céus, e também evidencia a narrativa de Lucas no livro dos Atos sobre os primeiros movimentos da igreja cristã até o final dos primeiros 60, 70 anos da era cristã, com abundância de fatos, abundância de nomes, abundância de ocorrências, com muito levantamento de fontes orais, por testemunhas oculares, porque Lucas, no seu rigor científico grego, não ia produzir um texto qualquer de qualquer maneira. Isto, então, que está na Bíblia são provas e evidências das coisas nas quais nós cremos. Logo, há uma razão para crermos.
há um motivo para vivermos em fidelidade a Deus e às Sagradas Escrituras. Então quer dizer que é assim que funciona a nossa fé? É fé nos livros? Nós cremos porque são abundantes as cópias? Nós cremos porque tem muito texto de cópias clássicas dos evangelhos? Não, nós não cremos nos livros. Mas as abundâncias das fontes originais nos fazem entender que as evidências sobre a nossa fé são verdadeiras. Vamos ver quais são os aspectos da nossa fé, para que fique bem claro que você não crê por causa de uma biblioteca, mas sim que você crê por causa da palavra de Deus. São 3 os aspectos de nossa fé. A nossa fé tem um aspecto emocional. É a fé como certeza pessoal, segurança particular, expectativa confiante de receber aquilo que foi prometido. Nesse sentido, é aquele momento da luta, da prova, da dificuldade, em que apesar de todo o peso que recai sobre os seus ombros, você se enche de esperança, se coloca em pé, alegre, sem razão para estar alegre, esperançoso, sem razão para ter esperança, porque a nossa fé tem sim um aspecto emocional. E se esse aspecto emocional for liberado em nós, sem qualquer tipo de freio ou reserva, logo nós estaremos por aí pulando como verdadeiros pipocas pentecostais. Não que isso não deva acontecer nunca, mas quando acontece é por causa disso aí. Então, por causa do aspecto emocional da nossa fé. Depois, existe o aspecto intelectual da nossa crença, que é o compromisso baseado na verdade. Isso implica fé a despeito das circunstâncias de momento. Mas veja, é fé a despeito das circunstâncias, não é fé a despeito do bom senso. Eu creio que Cristo pode fazer milagres, só que os milagres que eu sei que Deus pode fazer, esses milagres incorrem na suspensão temporária das leis que regem o universo. Por isso é que Deus ressuscita mortos, por isso é que Deus cura os doentes. Mas se eu começar a afirmar que qualquer doente vai ser curado por Deus, então eu estou indo contra o senso da palavra de Deus. A verdade é, Deus pode curar qualquer doença, mas Ele não vai curar todos os doentes. Se eu começar a afirmar que Ele curará todos os doentes, eu estou deixando de exercer fé de forma emocional e intelectual para exercer delírio, e não é o nosso caso. Nós não. O outro aspecto da nossa fé é volitivo. É a fé como ato da vontade. Pensar, agir, reagir pela vontade de Deus. Fazer tudo para agradar a Deus em um compromisso comportamental e intelectual com a Bíblia. Significa que você é fiel a Deus porque tem vontade de ser fiel a Deus, porque compreendeu que há uma necessidade em ser fiel a Deus e há uma recompensa para quem é e para quem não é fiel a Deus. Neste sentido, você exerce a fé de forma volitiva, para usar uma expressão bem mais comum, como resultado de seu livre arbítrio. Logo, a fé por parte do crente teólogo é o resultado destes 3 aspectos, não sendo um delírio ou um espasmo emocional, mas o resultado de uma ação coordenada da mente e do espírito do ser humano, que assim expõe a razão da nossa fé. Vimos então como é que funciona a cabeça do cientista e como é que funciona a sua cabeça. Você, cristão, teólogo, pensador, servo do Senhor, fiel a Deus. Agora, vamos compreender quando é que há um choque entre essas duas coisas. O choque acontece não por culpa da fé, não por culpa dos cristãos, não por culpa dos teólogos. O choque acontece por causa do cientista, do seu orgulho e da sua falta de honestidade intelectual. Porque em nenhum momento
nós desautorizamos a ciência praticada com honestidade, mas nós desmascaramos, sim, todas as vezes em que há falta de honestidade na ciência. O que o cientista não compreende, e quando compreende não quer aceitar, é que a sua área de conhecimento é muito menor do que a área de conhecimento do teólogo. Na verdade, o campo de estudo do cientista está contido no campo de estudo do teólogo. Em filosofia, a teologia é chamada de metafísica, isto é, o conhecimento das coisas que vão além do físico. Se é além do físico, é além da ciência. Então não é que ciência e teologia vivam em conflito, mas que a ciência tem um limite, e o limite dela realmente é natural. A partir do instante em que o ambiente natural é esgotado, nós entramos na metafísica, e esse é campo de estudo para o cristão. Só que o cientista não vai conformar-se com o fato de ter dedicado 20, 30, 40 anos de sua vida e de uma hora para outra alguém lhe disser que, apesar de todo o estudo dele, a sua área de conhecimento ainda é menor e está contida na área de conhecimento dos cristãos. Muitos de nós, servos do Senhor, às vezes com poucas oportunidades de estudo, semi-alfabetizados, e dizendo que temos como área de estudo algo que vai muito além dos limites da ciência. É para arrebentar com o orgulho de qualquer cientista. É preciso compreender que isso deve machucar muito o coração deles. Mas esta é a verdade. Com isso não estamos dizendo que eles são piores, inferiores a nós. Estamos dizendo que a ciência tem um limite. E o limite da ciência, quando é ultrapassado, lança o homem nos limites da teologia. E quando entramos no campo teológico, não entramos para especular, entramos para adorar. Porque, como dissemos aos irmãos e tornamos a repetir agora, o melhor da teologia é conhecer a Deus. E é assim que funciona este conflito, que não é verdadeiro, é fabricado, entre ciência e a teologia.